Vamos dar início. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma quarta-feira de estudo dessa obra maravilhosa que é o livro No Mundo Maior, a quinta obra dessas 13 obras de André Luiz, sobre a através da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Hoje estamos recebendo a nossa querida irmã Maria Alice Ramos Pinto Rachado, né? De Taquara, da Casa Ismael, né? Do Centro Espírita Ismael, que irá facilitar o estudo desta noite, né? Que nós possamos carinhosamente abrir nossas mentes, nossos corações para receber a nossa irmã, para receber todo o conteúdo que ela trouxe para dividir conosco, e nós possamos assimilar tudo que ela vai dividir. Na harmonização está a Ana Gomes, na prece inicial está a Jane Moreira, e eu vou deixar o convite aqui para minha querida Nancy encerrar com a prece dela. E que nós, a partir de agora, como a Helena já deixou avisado, reiterado, deixar o microfone aberto para que nós não possamos atrapalhar o raciocínio da nossa irmã. Ana? Boa noite a todos. Do livro Mensagens de Esperança. É tão maravilhoso dizer a Deus, Pai nosso que estás no céu. Como é maravilhoso viver a testemunhar nossa fraternidade cristã. Cuidar do nosso crescimento pessoal é muito importante. Não menos importante é zelar pelo crescimento da comunidade à qual pertencemos. Todos os dias temos muitas oportunidades para testemunhar o nosso amor fraterno com sinceridade. Mas se faltar a sinceridade, nem será amor e nem será testemunho. Ninguém admite a hipocrisia, muito menos em se tratando do mais delicado e puro sentimento, que é o amor. Quantas ocasiões aparecem para que o amor fraterno seja evidenciado? E, com frequência, estas ocasiões passam despercebidas. Afinal, seria tão fácil pronunciar com firmeza e, no momento certo, um sim ou um não, como expressão de sinceridade no amor. E, no entanto, se dá preferência para a agressividade do silêncio. Outras vezes, quando a mais acertada atitude seria o silêncio compreensivo e inteligente, como expressão de sinceridade no amor, se dá uma resposta agressiva com um sim ou com um não inoportuno. Facilmente se esquece que uma pequenina palavra, um sorriso, um gesto qualquer de acolhimento e de simpatia pode abrir um vasto horizonte de luz para quem nos escuta ou nos procura. É verdade que em cada momento da complicada e difícil convivência humana se nos apresentam oportunidades para testemunhar nossa coerência interior e nem todas são bem aproveitadas. Mas, ainda que custe muito, convém prestar atenção nas palavras que pronunciamos dizendo Pai nosso que estás nos céus, e nas expressões que dirigimos aos nossos irmãos aqui na terra. Assim seja. Pai de altíssima bondade, Jesus Mestre querido, espiritualidade amiga que nos ampara, nossos mentores espirituais que nos intuem no melhor caminho a seguir. Queremos agradecer a oportunidade de estarmos esta noite reunidos mais uma vez para o estudo desta obra que tanto nos esclarece quanto ao mundo espiritual. Principalmente para que nós possamos entender a importância do nosso caminhar, do nosso proceder aqui neste plano terreno. Pedimos, Pai, a tua benevolência para que nós possamos ser cada vez mais
estejamos cada vez mais caminhando dentro dos teus preceitos. E pedimos ao mentor espiritual da nossa irmã Liz Maria, para que ela seja envolvida, intuída, trazendo para nós o fruto do seu estudo e que nós possamos absorver e assimilar todos os ensinamentos aqui colocados. Assim, pedimos a permissão à espiritualidade para que nós possamos dar início ao nosso seminário desta noite, dizendo graças a Deus, e que assim seja. Obrigado, Jane. Obrigado, Ana. Mais uma vez, estamos recebendo Liz Maria, né, Ramos Pinto Rajab, lá de Araraquara, da Casa do Santo Espírita Ismael, que irá dividir conosco mais um capítulo, né? Ela apresentará o capítulo 6, Amparo Fraternal. Boa noite mais uma vez, Liz. A palavra é sua, minha irmã. Muito obrigada, né? É com muita alegria que nós nos encontramos novamente entre vocês para estudar realmente uma obra, né? Belíssima essa obra da coleção, né, de André Luiz, que vem nos trazer elucidações a respeito do mundo espiritual. E essa obra nós vamos ter, como já foi visto, né, em outras instâncias, nós vamos ter aí Calderário, né, como aquele que vai estar com André Luiz, não é, para que possa ele aprender, para poder direcionar. Então, esse capítulo, né, 6, Amparo Fraternal, ele trata, né, de uma jovem, não é, que se alia a um homem que vivia dos prazeres materiais, e ela, então, ela se vê, de uma certa forma, impelida a estar com ele para que pudesse custear o tratamento da sua mãe, não é, que estava internada, e conta-se ali que ela estava prestes a desencarnar. E depois, no final, nós vamos ter eles serem, né, doutrinados, eles foram assim levados, né, pelo desdobramento do sono, para estar junto com a mãe, também, né, em desdobramento, para conversar com o espírito de luz, que nesse momento é a Cipriana, né, para que eles pudessem retificar aquele comportamento que estavam tendo. Então, esse é um resumo deste capítulo que nós vamos encontrar. Para facilitar, né, eu achei assim melhor, né, primeiro trazer os personagens que estão ali envolvidos, né? Então, como eu disse, o Calderário, que ele é um instrutor, que é o assistente de André Luiz. Temos o André Luiz, que está ali também, a Cipriana, né, que é este espírito elevado, que ela é a orientadora do serviço de socorro, né, desse grupo do Calderário. Temos a Cândida, que é a criatura que está enferma, a mãe, né, de Julieta, que é a mocinha. A Julieta, então, em desespero por conta da doença da mãe, sentindo-se sozinha, entrega-se, né, às atividades menos dignas, e por conta disso vai adquirindo uma série de enfermidades. E temos o Paulino, que também esse Paulino é o parceiro de Julieta, não é? Justamente aquele que leva a Julieta a viver essa outra vida, não é? Então, nesse capítulo, nós podemos dividi-lo em algumas partes.
Então, vamos pensar numa parte, né, na primeira parte, onde vai travar um diálogo entre mãe e filha, não é? A segunda parte, Calderário, ele conta a André Luiz qual é a história dessa família, para que André Luiz pudesse, né, se influenciar de tudo aquilo que estava acontecendo. A terceira parte, Calderário, ele, como é a sua especialidade, ele vem trazendo os efeitos, não é, daquela condição emocional da Julieta, do sentimento de medo dela, do sentimento de culpa, revertido em enfermidade. Então, ele vai contar como é que isso ocorre. E depois, a última parte, então, temos ali, né, o concurso dos bons espíritos, né, o Calderário, a Cipriana, que levam os dois em desdobramento pelo sono, juntamente com a mãe, e aí trava-se um diálogo também belíssimo, aonde vem trazer, não é, noções de responsabilidade a este rapaz, para poder, então, auxiliar essa jovem. Então, este capítulo, ele trata, então, dessas prioridades. E nessa primeira parte, né, a Cândida, ela se encontra no hospital, não é? Está sendo atendida, ela está quase para desencarnar. Mas por que que ela não consegue desencarnar? Porque ela ainda tem apreensões com relação à sua filha. Intimamente, ela percebe a sua filha em situações assim delicadas. Então, ela vai retardando, não é? Ela, não que ela retarde, né? Mas nas suas orações, ela vai e pede para que essa filha possa ter todo o aparato necessário, porque ela iria ficar sozinha, não é? E o que eles viam? Eles viam a Cândida ainda presa ao corpo físico, mas diz lá, né, por um corpo fluídico, né, um corpo de fios muito frágeis, que é justamente o perispírito ligado ao corpo, na medida que vai havendo o processo do desencarne, esses fios vão se tornando, nós aprendemos isso, vai se tornando cada vez mais frágil para que possa realmente haver a separação. Isso num caso de enfermidade, não é? E neste caso específico de Cândida, que era uma alma muito boa, não é? E ela viveu uma vida, e nós vamos ver logo a seguir, é uma vida com muito heroísmo, né? Ela teve que cuidar, né, de toda a família. E ela diz, né, nesse diálogo, ela diz a Julieta para que ela se sentisse forte, porque ela sentia a Julieta perturbada, muito aflita naqueles últimos dias. E ela imaginava, ela pensava que essas aflições provinham do quê? Da falta do dinheiro, porque eles não eram de família que tinha assim muitas posses, não é? Então, sabia que as despesas não estavam sendo assim poucas, né? E ela pergunta para a filha o que estava acontecendo, né? Se ela estava sendo muito pesada para a Julieta. E Julieta, então, com os olhos cheios de lágrimas, né, diz que em nenhum momento ela se sentiu pesada e que
ela tinha dado um jeito, né, para poder cobrir as despesas da mãe, não diz o que era. Mas um conselho da mãe, né, para ela, é que era para ela tomar conta do seu destino, né? Tomar conta do destino, não se desviar do caminho reto, não é? Por conta dela, Cândida, não se desviar, ou seja, não ir buscar ajuda financeira em caminhos que não seriam lícitos, não é? E ela ainda diz que se ela morresse, não é? O conselho é que ela não se deixasse levar pelas tentações do mundo e sempre procurar recursos para o trabalho digno, não é? Então esse foi o conselho e que deixou Julieta ainda mais desesperada, né? Mais desesperada. E ela ainda continua dizendo para que a filha permanecesse dócil, não só em relação a ela, mãe, mas também dócil, obedecer a Deus, o Criador, né? Consagrar ao Criador o amor e a confiança. Na verdade, todos esses conselhos vieram fazer com que a Julieta passasse a se cobrar ainda mais, não é? Diante do caminho que ela havia escolhido. Que muitas vezes a falta de confiança no pai, a falta de oração, que é justamente o sentimento, né, que nos liga à espiritualidade, muitas vezes o temor, né, o medo de não conseguir fazer aquilo que precisa, nos leva a caminhos muitas vezes equivocados, não é verdade? E aí, então, a mãe aconselhando ela a não se afastar disso. E aí, então, Calderário, para que André Luiz pudesse tomar conta, né, do quadro, saber o que estava acontecendo, vem contar que a Cândida ela fica viúva logo cedo, e ela teve 3 filhos, 2 rapazes e mais a moça, a Julieta, e ela renunciou a muitas coisas para que eles pudessem ter o estudo, a educação, né, que era preciso. Então, ela lutara muito. Mas os filhos, os homens, né, eles, então, não aceitando estar ali, não é? Naquela pobreza, não é? Eles se revoltam contra isso e abandonam, né, a família, indo atrás, né, da sua vida, daquilo que eles queriam. E quem ficou foi justamente Julieta. E essa Cândida, mesmo assim, vamos dizer, ela se consagra à preparação do futuro de sua filha, né? Então, ensina, né, a costurar, que era o trabalho, né, que eles colocam o trabalho de agulhas, né, com as agulhas, né, para que a menina ela pudesse ter um sustento, né, para ela e ajudar, obviamente, no sustento da casa. Até que ela, então, vai ser hospitalizada, não é? E vai precisar de grandes intervenções, diversas intervenções médicas, e isso passa, então, a piorar a situação. Então, no começo, não é? Ela ainda dava conta, Julieta, de pagar, só que depois as exigências financeiras fizeram com que ela passasse a ter um receio de não conseguir dar à mãe aquilo que a mãe precisava. E aí ela vai buscar ajuda, né, entre os parentes, pessoas conhecidas,
mas ela não teve nenhum auxílio, as portas se fecharam para ela. Até que então, não é? As despesas estavam ali para ser pagas, e com a costura ela não dava conta, né, de pagar tudo, e aí então ela cede, não é, aquele sacrifício de aceitar o convite para trabalhar na noite. Mas o convite não era para, vamos dizer assim, ela iria, o convite era para que ela cantasse e ela dançasse, não é? Não era para fazer mais nada, era para isso. Então, ela aceita, só que daí eles colocam aqui, né? Representar o papel de uma ovelha assediada por feras. E por mais que resistisse às solicitações dos sentidos, em dada circunstância, não logrou furtar-se ao império das sensações. Então, veja, ela até que resistiu, né? Ela foi procurar ajuda. E como ela viu as portas todas fechadas, ela vai naquilo que se abriu para ela, e que justamente era trabalhar na noite, como dançarina, cantando, só que ela estava ali como ovelha no meio das feras. E aí, então, ela aceita a proposta de Paulino, daí entra o Paulino, né? E aceitou-lhe a sua proteção. Então, quer dizer, ela passa, na verdade, a viver da noite, né? Para que ela pudesse ter aquela condição financeira que era dada pelo Paulino, para que ela pudesse cuidar de sua mãe, né? Aí ela abandona a máquina, obviamente, de costura, tudo, e vai levar essa vida. Quando ela visitava a mãe, ela ia, né, vestida, diz ele, né, com singeleza, né, com aquelas características que ela dela, não é? E teve uma vez que, inclusive, levou também esse Paulino para conhecê-la, no intuito de mostrar é, as, aquele rapaz, né? Bom, mas o que isso acontece? Né? Então, essa é a história, né? A história que, basicamente, Calderário vem nos mostrar. E então é uma história, não é? E que agora vai trazer para nós conhecimentos importantes dentro do campo da saúde, dentro do nosso, vamos dizer assim, do que acontece conosco de frente, muitas vezes, às aflições que nós temos, aflições sucessivas que temos, não é? Frente, né? Eu acredito aí, até aquele sentimento de medo que ela tinha de não poder fazer o que deveria fazer, e mais ainda o sentimento de culpa, porque, na verdade, ela não se sentia feliz em fazer o que estava fazendo, porque ela sabia que não era o caminho mais correto, não era o caminho que a mãe havia ensinado a ela. Então, ela começa a viver, não é, esse mundo de aflições. E essas aflições, não é, passam a agir no nosso interior, causando aí uma série de enfermidades. Então, as aflições, o desespero, o sentimento de culpa, o sentimento de medo, não é? São emoções que nos levam, na medida que não tem o controle, nos levam a desenvolver essas enfermidades do corpo.
E aí, Calderário, então, ele vem nos trazer, não é? Essa terceira parte, que são as enfermidades que acontecem em nós. Então, essas aflições, nos diz Calderário, que essas aflições que se carrega, no caso, Julieta carregava, eram compostas de vibrações muito pesadas, não é? Muito pesadas, e elas tinham uma coloração, diz ele, escura, que saía da fronte e fixava-se no aparelho respiratório. Do aparelho respiratório ficava ali na pleura, né? Envolviam os alvéolos, passavam para o coração, influenciavam a troca sanguínea, né? E essa substância fluídica das emoções, das emissões mentais, se esvaecia, absorvida pelas artérias. E aí ele diz que a partir daí voltava para o cérebro. Então, isso é um círculo vicioso. Um círculo vicioso. Então, quer dizer, essas vibrações provinham do quê? Do cérebro? Não, da mente, do espírito, no caso, Julieta. Tá certo? Por quê? Porque ela não estava contente com aquilo, ela se sentia sozinha, desesperada, não tinha ninguém que pudesse auxiliá-la, e isso, então, se torna nessas vibrações pesadas. E nós aprendemos, dentro da doutrina espírita, que nós temos, por exemplo, nós somos espíritos, né? Temos aqui o perispírito, que é o nosso corpo perispiritual, estamos encarnados, portanto, temos o nosso corpo material. E esse perispírito forma-se em nós aquilo que a gente pode dizer de ambiência fluídica. Então, tudo aquilo que nós pensamos, todas as nossas emoções, elas são registradas neste ambiente psíquico. E jogados nesse ambiente psíquico, depois de nos desequilibrarmos, nós absorvermos isso também. Da mesma forma, por exemplo, quando estamos nas nossas casas espíritas, onde nós vamos receber, não é, o passe reconfortante, nós vamos receber o passe através do nosso sistema coronariano, não é? Nós sabemos disso. E esse passe, vamos dizer assim, seriam os fluidos que nós vamos absorvendo ao longo do nosso corpo, não é? E vai penetrando as células, revitalizando as células, tá certo? E aí nos traz uma sensação de leveza, uma sensação de controle, de felicidade, caso a gente realmente esteja nessa mesma faixa vibratória. Acontece o mesmo com as nossas vibrações mais negativas. Quando nós temos, por exemplo, raiva, né? Quando nós temos um processo de raiva, essas vibrações, elas são vibrações pesadas, que vai desenvolver em nosso organismo uma série de perturbações. Então, quando estamos com raiva, e temos esse comportamento raivoso, nós vamos sentir o nosso coração acelerar. Nós vamos sentir as nossas mãos ficarem regeladas, não é? Tudo isso é por conta de um desequilíbrio de alguns hormônios, que é justamente, né, esses hormônios que vão controlar, né, toda essas emoções.
Então, essa emoção de raiva que muitas vezes eu tenho, não é? Eu desequilibro a fabricação desses hormônios, e por conta disso eu sinto todas essas informações. As mãos enregeladas, o coração batendo mais forte. Passado aquele momento de raiva, vamos dizer que eu chegue aí para a Ana e vou contar tudo o que aconteceu comigo. Né? Passa-se uma semana, vamos dizer, e aí eu vou contar para ela o que aconteceu. O mesmo sentimento, a mesma emoção, eu vou sentir como se estivesse acontecendo naquela hora. E vai tendo os desequilíbrios. E nós vamos ter esses desequilíbrios até nós ficarmos em enfermidade. Tá certo? Então, no caso dela, né, no caso da Julieta, se dava da mesma forma. Ela estava vivendo um processo pesado, não é? Que era a sua consciência lutando contra aquilo que ela tinha como verdade, como verdadeiro. Aquilo que ela tinha aprendido desde cedo com sua mãe, a estar no caminho reto. E, de repente, ela se vê num caminho que não era o caminho que ela queria, mas era o caminho que lhe havia se apresentado. E isso torna, ela vive essa ambiência. E ela vivendo essa ambiência, ela joga para fora todos essas emoções, esses sentimentos, e ela reabsorve isso, diz o Calderário. Então, quais foram os desequilíbrios que tinha? Era o aparelho respiratório, não é? Que é o primeiro, que daí a gente sente, né, aquela pressão. Nós vamos ter o desequilíbrio, não é, nos pulmões, nos nossos pulmões. Tudo isso reverte nas artérias, não é? Que são absorvidas, né? Esses fluidos, né? Vão ser, como se diz, assimilados, né? Pelo sangue, certo? E vai restituir novamente ao quê? Ao cérebro físico. E vai se acumular em todas as zonas deste cérebro, mais próximo do que eles chamam de substância cinzenta, né? Acinzentada. A gente fala, né, que o cérebro ele tem uma região que ele tem aquela massa, né, acidentada. E essa massa acidentada vamos dizer assim, que vai trazer, né, em desequilíbrio, ela traz aí uma série de enfermidades. Então, o que eles observam ali? Não é? Porque eles estão ali, André Luiz e Calderário dando as explicações a André Luiz, e eles observam uma série de distúrbios orgânicos. Não era só um, né? Mas era uma série de distúrbios. E aí ele diz, né, André Luiz, que talvez pudesse ser uma encefalite, né, que ele coloca. E o que é uma encefalite? Né? É uma inflamação que se ocorre no encéfalo, né? No cérebro. Encefalite, inflamação do encéfalo. E vai ocorrer, né, no cérebro quando atuado, né, vamos dizer, por um vírus, né, muitas vezes por algumas bactérias, não é? Então, é uma inflamação que tem. E aí, ele diz que seria, quem sabe, talvez fosse uma encefalite letárgica, né? Letargia é aquele estado, né? Que a gente fica, né, no estado físico, em que a pessoa fica
com seus níveis, né, de energia muito baixos, muito fora do normal, e muitas vezes a pessoa é dada como morta, né? Nós temos lá a parábola, né, de Lázaro, né, que Jesus conta. Muito bem. Então, encefalite letárgica, né, se a gente for buscar, e eu fui lá saber, né, o que seria essa encefalite letárgica, é conhecida também como a doença do sono, né? Justamente porque é uma inflamação do encéfalo e te leva a este estado de energia, de níveis de energia, né, muito baixo, fora do normal, tá certo? E ela é justamente qual é o aspecto, né? O que acontece com quando você entra nesse estado de letargia, encefalite letárgica? É quando você, então, fica com uma rigidez muscular muito grande, distúrbio de movimentos, tem alterações mentais. Então, André Luiz achou que talvez ela tivesse vivenciando isso. E Calderário diz que não é só não é a encefalite, né? Porque ele diz a mente desvairada emite forças destrutivas que se podem atingir os outros, né? Outras criaturas, mas alcança, em primeiro lugar, o cosmo orgânico do emissor. Então, quer dizer, quando nós entramos nesse estado de situação, não é? Quando a nossa mente ela fica desvairada, ou seja, né, perdida, conturbada, aflitiva, ela passa a emitir essas forças destrutivas, não é? Que vai atingir o nosso corpo orgânico. Então, ele diz, Julieta, ela decidindo por esse gênero de vida, não é? Provoca justamente essas forças violentas, essas forças destrutivas, não é? Trazendo conflitos para ela mesma. E aí ela passa a emitir essas forças, né? Que são, ele coloca ainda como sendo energias fatais para ela mesma. É óbvio que temos aí a conversa com a Julieta, é dela, né? A história dela. Mas a gente pode trazer para o nosso dia, porque eu acho que todo estudo é importante que a gente traga para a nossa vivência, para que nós realmente possamos controlar essas emoções, procurarmos, vamos dizer assim, atender, não é? Quando fazemos algo de errado, a gente procurar caminhos para que a gente possa ser auxiliado. Nós nos auxiliarmos. Na verdade, nós nos auxiliarmos, não é? Então, muitas vezes, nós vamos buscar nesse sentimento de culpa e nós deixamos ele meio que fechado numa redoma, não é? E vamos continuando viver a nossa vida, mas aquilo está lá guardado, não é? E está lá no nosso consciente, nos lembrando que nós precisamos cuidar daquilo, que nós precisamos acertar aquela situação. E se nós passarmos a não darmos conta disso, a não nos interessarmos por isso, continuarmos a viver essa vida e deixarmos de lado, meio que camuflado, né? Ele vai fazer parte, essas emoções destrutivas, elas passam a fazer parte do nosso inconsciente e que vai gerar as nossas aflições futuras.
e que muitas vezes nós não sabemos nem de onde vem. Então, nesse processo é que a Joana de Ângeles nos fala muito bem, que é para nós buscarmos nos autoconhecer, é justamente trabalharmos essas emoções em nós, tirarmos do nosso inconsciente, passarmos para o nosso consciente, para que a gente possa trabalhar isso de maneira a modificá-lo, modificar aquela estrutura mental. E aí nós minimizarmos os nossos estados de aflições. Porque vivenciando isso, nós vamos vivenciar sempre, não é? Esses conflitos, e nós vamos estar, com certeza, em enfermidade. Então, isso é uma situação muito importante. Eu acho que, vamos dizer, esse capítulo, ele nos traz a história, o que leva, né, a criatura a ter aquela enfermidade. Não é? E não aqui no sentido da crítica, muitas vezes a gente não consegue observar caminhos, não é? E a gente vai contra as nossas primeiras decisões, não é? O que faltou a ela foi confiança, né? A confiança no Pai. A confiança para que ela tivesse a certeza de qual caminho tomar. Então, o que faltou a ela foi isso. Bem, e o que acontece, uma outra coisa, um outro ponto importante, né, que Calderário nos traz, é que quando a gente está em meio a essa situação, nós não conseguimos fazer a prece. Nos impede de fazer aquela prece fervorosa, aquela prece que vai nos trazer, vai nos regenerar, não é? Porque tal envolvimento nosso com todas essas situações que a gente não consegue, na verdade, nem fazer a nossa prece. Mas o que, na verdade, vamos dizer assim, né? O que foi para auxiliar, né? O que aconteceu para que ela pudesse ser auxiliada, né? O que foi que aconteceu para que ela pudesse ser, vamos dizer assim, sair, né, dessa situação. Porque, além da encefalite letárgica que eles estavam falando, ela poderia entrar num estado de loucura, não é? Onde aí haver uma disfunção celular. Mas existia aí uma senhora chamada Cândida, que ela percebia, ela tinha um pressentimento, ela tinha uma sensação de que algo não ia bem. Tanto que ela, lá no início do diálogo, ela diz: siga sempre o caminho reto. E isso, para Cândida, para Julieta, foi embora não tenha sido uma cobrança, foi uma cobrança porque ela sabia que ela estava fazendo errado. Então, a mãe diz: não saia do caminho reto. E aí, então, qual foi justamente vamos dizer assim, o caminho, né, para que ela pudesse ser auxiliada. E aí entramos na quarta parte, né, que eu digo que vamos dizer, o auxílio, né, o auxílio da situação. Então, graças à mãe, né? Graças à mãe, as orações da mãe, então, a Cipriana, ela entra para poder auxiliar. E aí Calderário
ele fala o seguinte: a justiça divina jamais desconhece a compaixão. Olha que maravilha! Nós falamos tanto em justiça divina, em justiça de Deus, muitas vezes nos revoltamos até, achando que Deus não está sendo justo, mas a justiça do Pai jamais desconhece o sentimento de compaixão, não é? Às vezes, diz ele, nossa queda precipitada constitui mero desastre parcial a que nos arrasta o desespero. Então, muitas vezes, essa queda que é precipitada porque não tivemos um pensamento na hora melhor, porque nos sentimos enfraquecidos, não é? Porque nos sentimos sozinhos, perdidos, não é? Mesmo assim, a justiça do Pai está ali para nos auxiliar. E aí vai contando, né, como que isso vai acontecer. Se a jovem, diz, não pôde elevar-se a plano superior, como uma ave ferida pelo tiro do caçador impiedoso, a mãezinha doente permanece em poderosas orações transformadoras. E a gente vê, não é, as orações que são feitas, não é, para poder auxiliar. Então a mãe estava ali, embora doente, enferma, ela estava em oração para auxiliar a filha. E em vista disso, então, Cipriana ela vai agir. Mas qual foi a instrução? É que ela permanecesse enferma naquela noite, que ela não tivesse condições de trabalhar, justamente para que pudesse receber o concurso, não é? Então, era preciso que ela não tivesse ido. E aí, então, quando os dois dormem, não é? Eles, pelo desdobramento, né? Pela emancipação do espírito, eles são levados ao quarto da Cândida, né? E a Cândida no colo da Cipriana, não é? Para que pudesse, na verdade, receber o auxílio necessário. E como foi esse auxílio? Porque a gente acha assim, então vai auxiliar, então vai tirar daquela situação e está tudo bem. Não. Trava-se um diálogo. O diálogo de Cipriana com Paulino, para levá-lo à reflexão, para levá-lo a pensar naquilo que ele estava fazendo. E ela começa por dizer: falo-te em nome da divina justiça, que o Senhor te abençoe, a fim de que me ouças com os ouvidos da razão. Escuta. Olha que maravilha que ele começa. E aqui tem todo esse diálogo, eu não sei qual o meu tempo ainda, né? Para cá, não sei, posso dar continuidade? Pode, Elis. Pode ser? Pode Então, terminar. porque tem pontos aqui, né, que ele vem dizendo, quando eu disse que que ela estava tentando auxiliar, levando, né, no caso, ele à reflexão, né, e ela diz, né, para que ele ouvisse com os ouvidos da razão, que ele raciocinasse. E aí, então, ela diz, né, não supõe, Julieta, digna de teu braço vigoroso e trabalhador para a jornada terrestre? Que fazes da mocidade? Uma simples aventura dos sentidos? Não interpreta a experiência humana como estrada preparatória da eternidade? Que juízo fazes da vida e dos seus sublimes dons?
Não partilhes o ingrato labor do nosso irmão menos esclarecido, que pretende converter a mulher numa cobaia infeliz para o jogo dos sentidos. Olha cada pergunta que ele faz. Então, ela diz para ele, o que fazes da mocidade? O que você está fazendo da tua mocidade? Não é? O que você está fazendo com ela? Você está apenas vivendo os sentidos, a aventura dos sentidos? A mocidade é muito mais do que isso, né? Você pensa que a existência humana, ela não é nada, mas ela é a estrada preparatória da eternidade. O que fazemos da nossa experiência humana, né? A vida, ela não é uma vida tão simplesmente. Ela é, vamos dizer, a escola que vai nos preparar para a nossa eternidade. Quando dizemos assim, nós vamos ser espíritos eternos, como diz, né, lá nas parábolas de Jesus, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Ganhar a vida eterna é eu não precisar mais reencarnar, eu estar no estado de espírito já avançado. Então, essa vida que estamos levando hoje, essa nossa existência, sim, num planeta de provas e expiações, ainda somos criaturas imperfeitas, mas nós estamos tendo a possibilidade de nos prepararmos para a nossa eternidade, para a nossa vida eterna. Dignifica a tua existência de homem, honrando o sacerdócio feminino, porque ele estava explorando a mulher, não é? A beleza dela, ele estava explorando. Então, ele diz, dignifica a tua existência, não explore o outro, dignifica a tua existência. Renasceste na terra, guardado por seu devotamento, cresceste sob cuidados maternos, e encontrarás ainda na mulher o vaso dileto para os teus sonhos de paternidade criadora. Então, quer dizer, nós renascemos na terra, não é? Através do quê? De um projeto reencarnatório. Antes de reencarnarmos, fizemos esse projeto reencarnatório, onde devemos estar aqui, nos devotando a darmos cumprimento àquilo que nós desejamos. E no caso aqui, justamente encontrar aquela que fosse dar a ele o sonho da paternidade. Não te confrange contemplar a prolongada aflição de Cândida, atormentada por atroz pesadelo ante a incerteza dolorosa do porvir da filha. Quer dizer, o que estava prendendo ainda Cândida ali era justamente o porvir, o futuro da sua filha. E aí ela pergunta a Cipriana, o que você pensa a respeito disso? Não é dela estar ali nessa situação, né, prolongada de aflição, atormentada, né, por esse pesadelo com a incerteza da filha? O que você pensa disso? Olha, em nenhum momento, gente, ela disse assim, olha, você está errado em fazer isso. Você não fez o que tinha que fazer. Ela só está elaborando questões. Ela está elaborando questionamentos para que a criatura possa refletir. Porque não adianta a gente mostrar que a criatura está errada ou não. Nós precisamos aprendermos a levar as pessoas a pensarem, mas principalmente nos levar a pensar.
O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Essa vida presente, essa vida de hoje, o que eu estou fazendo com ela? É a pergunta que eu devo fazer a mim mesma, não é? E ela continua: desperta para os teus compromissos de natureza superior. Desperte, que é o que nós precisamos aprender a despertar para o nosso compromisso de natureza superior. E esse compromisso de natureza superior está diretamente ligado justamente ao nosso projeto reencarnatório. Aqui não diz, mas quem sabe Paulino estava na vida, não é? Nesta vida para que ele pudesse auxiliá-la. Aqui não diz. Talvez fosse isso, porque ela está cobrando dele, não é? Uma postura que levasse ele a comportamentos superiores. Não vieste ao mundo simplesmente para gozar. Nós não estamos aqui passando, estamos aqui na Terra, numa área, num momento de lazer. Não, o nosso momento aqui na Terra, não é? Que vamos dizer assim, é pequeno diante, né, da nossa eternidade. O que são 60, 70, 80, 90 anos? Né? Muito pouco. E nós precisamos aproveitar esse tempo que aqui estamos para aprendermos, para fazer cumprir aqueles compromissos de ordem superior que todos temos, não é? Que motivos te impele a um condenável procedimento? Que motivos você tem, não é, de se viver buscando, não é, aliciar a mente dessa criança, né, dessa menina, jogada e explorando, não é, o seu corpo, as suas sensações, não é? O que você realmente espera? A existência terrestre, meu amigo, é abençoado colégio de iluminação renovadora. Não nos esqueçamos dessa frase. Eu achei ela belíssima, né? O que é a existência terrena? É abençoado colégio de iluminação renovadora. Que motivos te impele a um condenável procedimento? És bom e útil, inteligente e nobre. Por que te furtas às responsabilidades santificantes? E aí, então, diz que nesse momento, Paulino passa a chorar, não é? De comoção. Por quê? Porque ela atingiu exatamente aquele ponto do raciocínio, da razão, do sentimento dele, porque ele começa a responder perguntas para ele. E ele passa a perceber que ele não está agindo de maneira adequada. Não hesitaria quanto ao casamento, ponderava, raciocinando. Paulino, todavia, encontrara Julieta fora do santuário doméstico. Ele tinha encontrado ela fora, né? Então, jamais passava, né, a questão do casamento, né? E aí, você veja, diante disso tudo, ele começa a se questionar, não é? Não seria prudente defender-se ali? Né? Ele não conheceu ela no ciclo doméstico, né? Aproximara-se da jovem num clube noturno, encontrara sem lar. E aí a Cipriana continua a fazer as perguntas para ele, levando-o a tomar as responsabilidades. E aí
no final de tudo, né? No final dessa conversa, eles se erguem, são levados, né, novamente para os locais, né, para voltar ao corpo, e Cipriana coloca Cândida no invólucro físico de novo. E aí ela diz que o Pai nos abençoe a todos. Muito bem. Depois desse tempo passado, Cipriana suprimiu-lhe maior parte das forças da Cândida. Chamada pela enfermeira vigilante, o médico prognosticou a morte próxima. Então, estava esperando apenas essa situação. E qual é o final da história? O final da história é que Paulino, então, ele, vamos dizer assim, ele aceita, ele pensa, ele raciocina sobre todas as coisas e vai até a Dona Cândida e diz para que ele amanheceu hoje com um propósito irremovível. Julieta e eu nos casaremos dentro de poucos dias. Fique, pois, descansada. E a partir daí, então, ela desencarna. Então, é uma história belíssima, né? Onde aqui nós podemos encontrar vários pontos, né? Que a gente discutiu, existem, obviamente, muitos outros, mas o tempo não, muitas vezes não nos permite, né? Mas eu acho que o que fica claro é que justamente é aquela parte dois pontos importantes que eu acho, que é a parte da enfermidade, o porquê das enfermidades, por que que nós muitas vezes nos sentimos enfermos, por que acontece isso conosco, e nós passamos a perceber que tudo é fruto do nosso comportamento, fruto do nosso pensamento, não é? Fruto das cobranças que fazemos, porque nós sempre temos aquilo que devemos, não é? E muitas vezes erramos, e aí então nós nos cobramos por isso. E é aquilo que eu disse, né? Que é aquele sentimento de culpa que nós vamos carregando em nós, e todas essas coisas nos levam à enfermidade. E um outro ponto importante é que a justiça do Pai, né? Eu gostaria até de procurar aqui, quando ele diz, né? Deixa eu ver. A justiça divina jamais desconhece a compaixão. Então, nunca estamos sozinhos. O que nós precisamos, diante dos nossos conflitos, diante das nossas aflições, nunca perdermos a confiança no Pai, porque, com certeza, Ele está conosco, né? Nos auxiliando. Auxiliou ali. Poderia não ter dado em nada, não é? Poderia não ter dado em nada, não é? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, mas aí deu certo, porque a escolha dele foi justamente aquilo que era necessário. Era isso, gente. Muito obrigado, minha amiga. Eu adorei o seu estudo. Tinha feito as anotações, parece que estava no seu pensamento. Muito obrigado por tudo. Obrigado por esse estudo maravilhoso. Já deixo aqui um convite carinhoso para que você continue conosco nessas 13 obras, né? Nós temos aí o livro Libertação e tantos outros, e que você divida conosco esse seu estudo, essa sua tranquilidade de passar com muito carinho os capítulos para cada um de nós. Eu fico muito feliz em poder ajudar. Muito obrigado, Liz. Chico, Lena.
Não, Fernando, só ratificando o que você falou, foi maravilhoso. A gente fica, parece até hipnotizado. Foi muito bom, Liz. Obrigado mesmo, tá? Obrigada. Que Jesus te abençoe e aguarde próximos convites. Fico sempre à disposição. Tá bom, Não, querida. querida. Obrigado, hein? Faço minhas palavras de vocês, amigos. Muito obrigada. Realmente um estudo que trouxe bastante reflexões para cada um de nós, principalmente nessa parte que você falou de como nós produzimos a doença em nós, né? Pelos pensamentos, sentimentos, mágoas, rancores. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. O pessoal está agradecendo aqui no chat, Liz, e fica também a gratidão de todos nós para você e por você, tá? Tá. Convidar a nossa querida Nancy para encerrar. Senhor Jesus, mais uma vez queremos te agradecer a oportunidade do estudo da noite de hoje, das reflexões, e pedir, Senhor, que possamos, a cada dia dessa nossa existência, termos mais consciência sobre a responsabilidade que recai sobre cada um de nós, de viver bem, de buscar o bem e de fazer o bem. E essas obras de André Luiz, que tantos ensinamentos nos trazem, possam sempre, Senhor, guiar as nossas reflexões, guiar os nossos passos, para que consigamos, a cada dia, nos tornar melhores do que fomos até aqui. Agradecidos estamos por essa nossa irmã de doutrina, pelo seu estudo, e agradecemos a espiritualidade amiga que nos envolve não só nesses momentos, mas sempre, em todos os momentos da nossa vida, sempre nos intuindo ao bem. Obrigada, Senhor, e pedimos permissão para encerrar os trabalhos da noite de hoje, dizendo que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Boa noite a todos. Lembrando que semana que vem nós iremos receber Eva da Conceição, que é do Grupo Espírita Humberto de Campos, lá em Itaperuna. Então, estão todos convidados a permanecer conosco. E que até amanhã na Casa Espírita, né, Chico? Com certeza. Amanhã e depois de amanhã. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite.